essa minha rica, valorosa oportunidade. Amém? Aleluia, Jesus. Eu cumprimento a amada igreja na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Eu estou alegre porque estou simplesmente na casa do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, aquele que foi, que é e que sempre será, aquele que põe a mão aonde a minha e a sua não alcança, aquele que nos leva aonde eu e você não podemos ir. Simplesmente o Rei dos Reis. Eu trago ali um abraço do meu pastor, o pastor Creverlan, Assembleia de Deus em Vila Velha Itapuã. E quando eu saí de lá, antes, o irmão, o pastor Júlio me fez o convite, eu conversei com o meu pastor, ele falou, não, meu filho, vai fazer a obra, porque nós somos servos de Deus, mas o pastor, ele é o representante de Deus aqui na terra. E nós somos servos do Senhor. Então nós temos um pastor e nós devemos andar segundo as orientações do nosso pastor. Nós temos que andar sobre a bênção do nosso pastor. E ali eu estou aqui, mas o meu pastor me abençoou e aqui estou nessa noite. Como o irmão Júnior falou, o pastor Júnior, nós nos conhecemos ali no trabalho. E foi um dia só que ele trabalhou lá, mas nós já começamos a conversar. Eu fui em outro lugar que eles estavam trabalhando, eu cheguei lá, nos encontramos. E ele fez o convite e aqui estou. A palavra de Deus, ela, quando Deus fala, primeiramente ele fala para quem está aqui em cima, que é para mim, e depois para a igreja, porque tem muita gente, quando o Senhor fala, ele diz assim, essa palavra é para lá, não, a palavra primeiro ela é aqui. Primeiro que Deus fala é aqui, e depois vai para lá. Primeiro Deus falou comigo, e depois passar para a igreja. Então, que vai para a igreja também, Deus fala comigo, amém? Sem perca de tempo, eu gostaria de que a igreja, os irmãos abrissem a palavra que se encontra no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, do seu capítulo 19. Lucas 19, seu versículo 1 até ao 10. Aleluia, Jesus. Se alguém está aqui nessa noite esperando algo do presbítero Roberto, eu quero dizer que você se enganou, porque eu não tenho nada para você. Mas o Deus ao qual sigo, nós servimos esse sincero. Aleluia, Jesus. Todos encontraram, amém? Eu vou ler o primeiro versículo, a igreja o segundo, e assim sucessivamente até chegar ao 10, amém? E diz assim, quando nós oramos, nós falamos com Deus, mas quando nós lemos a palavra, Deus fala conosco. E diz assim o primeiro versículo, e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, a igreja segundo. Havia ali um homem chamado Mateus, e era este o chefe dos publicanos. Eu procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu ao monte para ver, porque havia passado por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apresentando-se, desceu e recebeu com joelhos. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituirá o pecado. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão. Todos, versículo 10. Veio buscar e salvar o que havia perdido. Amém. Podeis sentar. Os irmãos podem ficar tranquilos que de meia-noite eu não passo, não. É brincadeira, não. Aleluia, Jesus. Queridos, o título desta passagem é Zaqueu, o publicano.
A Bíblia diz que tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando e ali havia um homem, um publicano, chamado Zaqueu. A história, os historiadores dizem que Zaqueu, ele era o chefe dos publicanos, como a Bíblia diz, e Jericó, Israel naquela época, estava sob os domínios do rei de Roma. Zaqueu, ele era um judeu. E lá em Jericó habitavam outros conterrâneos de Zaqueu, também judeus. Mas a história diz que Zaqueu, ele não era bem visto pela sociedade, porque Zaqueu era judeu e o povo ali de Jericó, muitos também eram judeus. Só que Zaqueu, ele agora se tornava um funcionário público, trabalhava para o governo de Roma. E segundo a história, os judeus não concordavam que judeus trabalhassem para o governo de Roma, porque Israel naquela época estava sob os domínios de Roma. Só que Zaqueu era um homem, como a Bíblia diz, que Zaqueu era um homem rico. Zaqueu tinha bens. Mas como Zaqueu conseguia esses bens? Zaqueu era um cobrador de impostos. Na verdade, Zaqueu era um chefe dos cobradores de impostos. A história diz que naquela época, as pessoas que tinham dinheiro, elas pegavam uma certa quantidade de dinheiro e pagavam para o governo, para eles terem liberdade para cobrar impostos. As pessoas cobravam impostos para o governo, porém Zaqueu era chefe daquele povo que cobrava imposto. O problema é que o governo, ele estipulava um valor para que fosse cobrado os impostos daquela época. Dependia muito, segundo a história, da situação de cada família, era cobrado imposto. Só que Zaqueu, que era chefe dos publicanos, ou seja, Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos, ele cobrava os impostos de maneira errada. Um exemplo, digamos que o governo mandava cobrar 100, Zaqueu cobrava 100 do governo, mais 50 para ele. Ou seja, Zaqueu estava roubando. Zaqueu estava agindo de maneira errada. Por isso que os seus compatriotas, os judeus, não gostavam de Zaqueu. Por isso que as pessoas de Jericó, Zaqueu não era bem visto no meio deles. Então o povo olhava para Zaqueu com desconfiança. O povo olhava para Zaqueu não com muita alegria. Mas a Bíblia diz que Jesus ia passando e Zaqueu estava lá. Jesus podia ir para outros lugares, mas Jesus passou onde Zaqueu estava. O que eu aprendo aqui, queridos, é que quando aquele povo lá de Jericó, os compatriotas de Zaqueu não gostavam de Zaqueu, olhavam para Zaqueu, talvez com um olhar torto, como diz aí o popular, Zaqueu não era bem aceito por eles. Eu aprendo aqui que com Jesus é diferente. Jesus não olha para mim e para você porque nós temos ou não temos algo. Jesus, ele não olha para mim e para você porque ele sabe do meu passado, do seu passado. Jesus não se importa comigo e com você porque nós fizemos algo ou vamos fazer. Jesus, quando ele olha para mim e para você, ele se importa conosco porque ele sabe o que ele pode fazer conosco nas mãos dele. E a Bíblia diz que Jesus ia passando e chega em Jericó e lá estava Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu era um homem rico. Zaqueu tinha dinheiro. Zaqueu tinha bens. Mas a Bíblia diz que Zaqueu estava inquieto no seu coração porque Zaqueu queria ver quem era Jesus. Aprendeu aqui, queridos, que eu e você podemos ter muito dinheiro, podemos morar na melhor casa, podemos ter o melhor carro, podemos comprar e vestir as melhores roupas, mas se nós não tivermos Jesus na nossa vida, nada adianta. Queridos, no meu coração e no seu coração existe um espaço que o dinheiro não preenche. Existe um espaço no meio do seu coração que a riqueza não preenche, que a roupa bonita não preenche, mas só quem preenche é Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Zaqueu tinha tudo isso. Mas Zaqueu andava inquieto.
Porque Zaqueu queria ver quem era Jesus. E a Bíblia diz que Zaqueu procurava de todas as maneiras a ver quem era Jesus. Porque ele sabia que Jesus ia passar por ele. Zaqueu tinha algumas dificuldades, alguns obstáculos que impediam ele de ver Jesus. Primeiro que o povo de Jericó, Zaqueu não era bem visto por eles. Queridos, imagine nós morarmos em um lugar e a nossa vizinhança nem une com a nossa cara. Imagine nós morarmos num lugar e a nossa vizinhança, quando olharmos para nós que está vindo na esquina, curvar na outra esquina para sair de perto de nós. Imagine, queridos, nós morarmos num lugar onde, quando nós percebemos, as pessoas estão falando mal de nós, que nós não somos bem aceitos naquele lugar. Aleluia! Esse era um dos problemas de Zaqueu. Glória a Deus. E a Bíblia diz também que Zaqueu, ele era de baixa estatura. Zaqueu era pequeno. Mas quando onde Jesus passava, multidões acompanhavam. Onde Jesus passava, milhares de pessoas iam atrás para ver Jesus. E agora a Bíblia diz que Zaqueu era um homem de baixa estatura, mas Zaqueu queria ver Jesus. E virou obstáculo. Zaqueu não era bem aceito pela sociedade, ninguém gostava de Zaqueu. Segundo obstáculo, Zaqueu era de baixa estatura. E o terceiro obstáculo era a multidão. Zaqueu não tinha como passar. Imagino eu que, de repente, Zaqueu estava ali querendo entrar, passava, outro empurrava, e Zaqueu balançava para cá, outro empurrava, sai para lá, e Zaqueu estava ali, mas Zaqueu queria ver Jesus. É forte, O que eu aprendo aqui, queridos? Que trazendo para os dias de hoje, quantas pessoas querem desistir, querem parar no meio do caminho, por um simples obstáculo que apareceu. Parece brincadeira, mas tem pessoas que, se a irmã olhar para ela e dizer assim: irmã, a senhora está feia hoje, ela vai dizer: pastor, eu não vou mais na igreja, que a irmã diz que eu estou feio. Meu Deus! Tem pessoas que, se o irmão passou, o irmão está ali ocupado com uma coisa com a outra, não cumprimentou com a paz do Senhor, ele já vira: ai, eu não vou mais naquela igreja porque o irmão não me deu a paz do Senhor. Meu Deus, oh glória! Querido, e as pessoas, elas complicam a vida por coisas pequenas, por detalhes que nós não precisamos parar para dar atenção, e elas não. Aleluia! A Bíblia diz que Zaqueu tinha os obstáculos, mas Zaqueu queria ver quem é Jesus. Eita glória! Tem pessoas, querido, que a previsão lá fala no jornal que amanhã vai chover. Eles já dizem: pastor, amanhã eu acho que eu não vou no culto que vai chover. Oh glória! Há pessoas, querido, que a dor de cabeça nem chegou. Ele já está sem casa, ele acha que eu já não vou no culto, porque tem uma dor de cabeça que está chegando. Queridos, as pessoas, elas inventam tantas desculpas para servir ao Senhor. Zaqueu tinha dificuldade, mas Zaqueu queria ver quem era Jesus. Eu te pergunto nessa noite: quais são os obstáculos que você tem enfrentado para estar na presença de Jesus? Eu me lembro que, certa feita na igreja, na Vitória, não na que eu congrego agora, havia as irmãs do ciclo de oração, mas aquelas irmãs, elas se desentenderam entre elas. O pastor chamou as irmãs, reuniu, conversou, as irmãs se perdoaram. O pastor disse para elas o seguinte: irmãs, agora que vocês se perdoaram, vocês são servos de Deus, vocês podem fazer a obra de Deus juntas. E uma virou para a outra e falou: pastor, eu perdoei ela, mas não deixa ela ficar sentada perto de mim não, porque senão eu vou morder o nariz dela. Queridos, então as pessoas, nos dias de hoje, eles próprios colocam obstáculos para estar perto de Jesus, para estar com Jesus, para servir a Jesus. Hoje, queridos, nós temos uma facilidade para servir Jesus. Porque se nós entrarmos na história, quantas pessoas eram mortas porque estavam servindo a Jesus? Quantas pessoas eram espedaçadas
porque falavam de Jesus. E nós, às vezes, por simples coisinhas, queremos abandonar Jesus. Quantas pessoas estão buscando bênçãos diante de Deus? Estão ali orando, estão clamando. Deus fez promessas. Mas no primeiro obstáculo que aparece, você quer parar, você quer desistir. E a Bíblia diz que Zaqueu está ali querendo ver Jesus. A Bíblia diz que Zaqueu agora corre adiante, subiu numa figueira brava, porque ali havia de passar Jesus. Zaqueu, ele venceu os obstáculos que tinha na frente dele para ver quem era Jesus. Zaqueu não sabia, mas estava uma bênção enorme chegando ao encontro de Zaqueu. E quantas pessoas nos dias de hoje, Deus prometeu, Deus falou, está perto de cumprir a bênção, está perto de receber aquilo que Deus prometeu, e por uma coisa ou outra ele quer desistir. A bênção está batendo na sua porta. Ah, o irmão pisou no seu carro, não vou mais, não quero mais. Deus está só olhando para mim e para você. Mas nós queremos ser abençoados. Nós queremos milagres. Nós queremos receber bênçãos de Deus. Mas muitas vezes nós, quando vemos os obstáculos, nós não seguimos em frente. Nós não falamos, vamos encarar em nome de Jesus e vamos vencer. Queremos cortar caminho. Mas a Bíblia diz que Zaqueu subiu na figueira brava para ver Jesus. Versículo de número 5. A Bíblia diz que quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa. O que eu aprendo aqui, queridos, é que Deus, Ele te conhece. Deus, Ele me conhece. Deus sabe o meu e o seu endereço. Deus sabe o número da minha casa e da sua casa. Deus não precisa de dar jeitinho para abençoar ninguém. E quantas pessoas nos dias de hoje estão querendo barganhar bênçãos com Deus? Quantas pessoas nos dias de hoje estão querendo dar jeitinho para receber a bênção de Deus? E o Deus que nós servimos, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele vê tudo. Glória a Deus! Você não precisa dar jeitinho para receber a bênção de Deus. Eu não preciso dar jeitinho para receber a bênção de Deus, mas nós precisamos prosseguir avante. Porque fiel é aquele que prometeu. Deus te conhece. Deus me conhece. Quantas vezes talvez você chora lá na sua casa, lá no seu quarto, o coração apertado, chorando, dizendo: Deus se esqueceu de mim, Deus não me vê mais. Não, Deus não se esqueceu de você, Deus continua te vendo. Deus não se esquece de ninguém. Isaías, a Bíblia diz que pode uma mulher se esquecer do filho que amamenta, do filho que ela carrega no seu ventre. E a Bíblia diz que, ainda que essa mulher se esquecesse do filho, o Senhor jamais se esquecerá de mim e de você. Deus não se esquecerá de você. As promessas de Deus continuam firmes e vivas na minha vida e na sua vida. Mas nós precisamos prosseguir. Não podemos parar. Oração é orar e ação. A Bíblia diz que a fé sem obras ela é morta. Eu tenho que ter fé, eu tenho que chorar, mas eu tenho que marchar, eu tenho que fazer alguma coisa. Enquanto as pessoas querem bênção, mas querem ficar em casa, sentado no sofá, vendo TV. Quantas pessoas querem bênçãos, mas no dia do culto arrumam outra coisa para fazer? Tem aquelas que estão trabalhando, sim, é compreensível. Mas tem outras que não, queridos. E essas pessoas são aquelas que continuam sempre questionando, continuam sempre reclamando com Deus. Aleluia, Jesus! Glória! Deus te conhece. Deus me conhece. Deus sabe o que você precisa. A Bíblia diz que Deus não dá fardo nenhum que nós não possamos carregar. É verdade. Se o milagre ainda não chegou, fica tranquila.
Deus te conhece, Deus sabe quem é você, Deus sabe até onde você vai suportar, Deus sabe até onde você vai aguentar, porque quando chegar o momento em que você não aguentar suportar, Ele te pega no colo. Mas nós precisamos prosseguir, independente das dificuldades, independente dos problemas, nós precisamos caminhar. Precisamos orar sim, mas precisamos agir. Quantas pessoas querem trabalho, mas não distribuem o currículo? Estão esperando que Deus deixe lá na sua casa, bata na porta, filhinho, me dá o currículo que eu vou levar na então. Deus não vai fazer isso. Precisamos orar sim, mas nós precisamos agir. Quantas pessoas querem as coisas, querem as bênçãos, mas querem ficar de braços cruzados? Não, Deus falou que vai dar, então é só esperar. Esperar, mas marchando, caminhando, buscando a Deus. Quer trabalhar? Manda o currículo. Que Deus vai lá tocar no coração de quem faz a seleção e manda te chamar. Deus não vai fazer por mim e por você aquilo que nós podemos fazer. Deus só faz por mim e por você aquilo que nós não podemos. Porque o que nós podemos, nós temos que fazer. A Bíblia diz que aquilo que é impossível para o homem, para Deus não é. Mas a Bíblia diz que é aquilo que é impossível. Ou seja, o que é possível, eu e você temos que fazer. Caminhar. Prosseguir. Lutar. Clamar. Orar. Pagar o preço para a vitória chegar. Eita glória! E a Bíblia diz que o Senhor olhou para cima e chamou Zaqueu. E viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Glória a Deus! Sabe o que eu aprendo aqui? Obediência. O Senhor olha para cima e diz para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa. Glória a Deus! Desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém pousar na tua casa. E a Bíblia diz no versículo 6: E apressando-se, desceu e recebeu com alegria. Eita glória! Obediência. A Bíblia diz que Jesus falou para Zaqueu: desce depressa, mas a Bíblia não fala que Zaqueu chegou e falou: Deus, é para descer agora, é para descer que eu não. A Bíblia diz que Deus falou: Zaqueu, desce depressa, e a Bíblia diz que Zaqueu obedeceu e desceu depressa. Oh, glória! Mas trazendo para os dias de hoje, queridos, é comum. Quantas pessoas entram na casa de Deus, querem bênção de Deus, querem milagres de Deus, mas não querem obedecer. É verdade! Não querem obedecer. É forte! A Bíblia diz que o pastor é o anjo da igreja. O pastor da igreja é o representante de Deus aqui na terra. Então, quando eu obedeço o meu pastor, eu obedeço a Deus. Mas o pastor manda ir para a direita, ele quer ir para a esquerda. O pastor manda para a esquerda, ele quer ir para a direita. Aí quebra a cara e volta chamando: ai, pastor. Glória a Deus, aleluia. Obediência. É forte! Quem tem filho aqui sabe que se o filho é obediente, o pai se alegra. O filho pede isso, se ele é obediente, o pai se esforça para dar. Às vezes o pai não tem condições, mas ele vai revirar o mundo, como diz o ditado popular, para dar aquilo que o filho está pedindo. E a Bíblia diz em Mateus que se nós somos pais, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais nosso Pai está no céu, dará bem a nós. Obediência. Não querem obedecer, mas quer ser abençoado. Não querem obedecer, mas quer que a vida muda. Não querem obedecer, mas quer que o seu ministério anda, cresça. É, Jesus, aleluia. É forte! Obediência. Glória a Deus! Queridos, quantas vezes nós mesmos atrasamos as bênçãos da nossa vida por desobediência? Tem pessoas que acreditam que o pastor é homem de Deus quando ele tem uma palavra que afoga o ego dela. Mas quando o pastor puxa a orelha, não, esse não é de Deus não.
Mas eu não faço tudo que o pastor fala, não. Obediências, querido. O pastor é o homem de Deus. Ele é o anjo da igreja. E quando nós obedecemos o pastor, nós estamos obedecendo a Deus. O próprio Senhor diz na Bíblia, obedecer aos nossos pastores, porque eles velam pelas nossas almas. E quando nós estamos em casa, muitas vezes o homem de Deus está lá pagando um preço por nossas vidas. Nós precisamos ser obedientes. Quando eu digo obedecer o pastor, é porque eu sei que como homem de Deus, ele vai nos orientar naquilo que está na palavra de Deus. Glória a Deus. O pastor como homem de Deus não vai nos orientar a andar erroneamente. Porque se ele orientar assim, ele que vai seguir Deus. Então nós precisamos, queridos, ser obedientes. Só que muitas vezes, queridas, as pessoas elas são obedientes até o ponto em que aquilo beneficia ela. Quando aquilo não é mais a vontade dela, ela não obedece mais. É verdade. A Bíblia diz que se eu digo que amo a Deus, que não vejo, mas eu não amo meu irmão que eu estou vendo, eu sou mentiroso. Assim também em questão de obediência. Se eu não consigo obedecer o pastor da minha igreja que eu estou vendo, como é que eu vou dizer que eu obedeço a Deus que eu não estou vendo? Eita glória! Eu sou mentiroso. Nós precisamos ser obedientes, querido. Obediência é isso aqui, ó. Isso aqui tem resposta para tudo. Quando você compra uma TV, compra um celular, você vai lá no manual para saber como é que aquilo funciona. Com Deus não é diferente. Você quer conhecer Deus, você quer saber o que Deus quer para a sua vida, está aqui. É o manual de Deus. E se o pastor falar e você não acreditar, vai para aqui. Que aqui é o manual de Deus, você vai ter certeza ou não? Precisamos ter obediência. Hoje em dia é comum filhos que não obedecem mais pais. Tem filhos que na igreja é uma coisa, em casa é outra. Tem pessoas que na igreja é uma coisa, em casa é outra. É verdade. Tem pessoas que aqui é um amor de pessoa, aqui é fácil. Porque aqui todo mundo é que eu conheço. Mas lá na minha intimidade, do meu sócio com Deus, é que eu preciso mostrar que eu sou obediente a Deus. Eita glória! Aleluia! Mas eu quero receber a bênção de Deus. É forte. Deus não quer me dar. Deus está demorando. Deus está demorando não, querido. Se Deus falou que vai dar, Ele vai dar. Glória a Deus. Aleluia. Mas nós precisamos estar na posição. Quantas pessoas que entra campanha, sai campanha, entra campanha, sai campanha, e ela continua do mesmo jeito? Faz campanha o ano inteiro e não recebe a bênção no mundo de vida. Temos que ser obedientes. Glória a Deus. Aleluia, papai. E a Bíblia diz que Zaqueu desceu depressa. Versículo 7. E apressando-se desceu, o recebeu com alegria. E vendo todos isso, murmuraram, dizendo que entrara para ser hóspede de um pecador. Jesus agora chega ali na vida de Zaqueu, e as pessoas ali que não gostavam de Zaqueu começam a murmurar, começam a questionar, queridos, trazendo para os dias de hoje, quando eu e você decidimos seguir a Jesus, quando eu e você decidimos ter Jesus como Senhor das nossas vidas, as pessoas começam a murmurar, as pessoas começam a questionar. Conhece aquela ali? Ela fazia aquilo ali, agora está escondendo atrás da Bíblia. Conhece aquela outra lá? Eu conheço lá de carnavais passados, agora está lá dizendo onde crescia. Ei, a Bíblia diz que o Senhor, Ele veio para os doentes, porque os doentes é que precisam de médico. Se nós não fôssemos pecadores e falhos, nós não precisaríamos de Jesus. Jesus é o médico dos médicos. Glória a Deus. Não importa, não dê ouvidos para o que as pessoas dizem de você. Se importa somente do que Deus pensa de mim e de você. Glória a Deus. Aleluia. A nossa satisfação, temos que dar satisfação primeiramente a Deus. Não olha de um jeito porque fulana gostou e falou que você ficou bonito. Não vista isso porque fulano e fulano diz que você ficou macho.
mas ande, vista, faça, se for aquilo que você entende que Deus está satisfeito com você. Eita glória! É comum nós vermos nos dias de hoje quantas igrejas com as portas enormes, largas, abertas. Se nós formos olhar hoje, tem igreja para tudo quanto é tipo de pessoa, tudo quanto é tipo de crente. Do jeito que você tem igreja, quer ter igreja hoje. A porta está escancarada e está larga. Mas a Bíblia diz que a porta que leva para o céu é a porta estreita. Eita glórias, aleluia! E a porta estreita, um caminho estreito, não se passa de qualquer jeito. O caminho estreito você tem que passar com jeitinho. E tem algumas coisas que é necessário deixar para trás, porque não vai passar ali. É verdade. E muitas pessoas questionam, mas porque o pastor está falando, porque Deus está orientando e Ele quer o seu bem. O pastor da igreja, ele quer que eu e você possamos morar no céu. Nós sabemos que para morar no céu não é de qualquer jeito. O céu é onde Deus está e pertence a Deus. Eita glória! Na sua casa você é o dono. E entra quem você quiser. Mas para entrar na sua casa tem normas que eu preciso seguir para entrar na sua casa. Para entrar na sua casa eu não posso ir de qualquer jeito. Eu tenho que entrar lá do jeito que você determinar e escrever que eu posso entrar. O céu não é diferente. Se nós quisermos morar no céu, tem que ser do jeito que Deus quer. Porque de qualquer jeito nós não vamos entrar no céu. Tanto eu quanto você. De qualquer jeito nós não vamos. De qualquer jeito nós não recebemos bênção de Deus, porque Deus não é qualquer um. Nós temos que fazer as coisas para Deus da melhor maneira possível. Como se fosse a última coisa da nossa vida que iríamos fazer para o Senhor. Eita glória! Porque o Senhor é perfeito, o Senhor é santo. Glória a Deus! A Bíblia diz que aquele que é santo santifique mais. Oh glória! Mas aquele que anda erroneamente, que erra cada vez mais. E o certo é que nós queremos ser abençoados por Deus. Nós queremos morar no céu. Mas nós precisamos andar em obediência. Finalizando. Versículo de número 8. Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. O que eu aprendo aqui, queridos, é que onde Jesus entra, onde Jesus chega, tem que haver mudanças. Eu não posso falar para você que eu sou servo do Senhor Jesus, mas andar de qualquer maneira. Eu não posso dizer que eu sou servo do Senhor Jesus, mas comprar e não pagar. Eu não posso dizer que sou servo do Senhor Jesus e andar fofocando. Eu não posso dizer que sou servo do Senhor Jesus e andar falando mal do meu irmão. Eu não posso falar que sou servo do Senhor Jesus e não falar com meu irmão ou com a minha irmã. É forte! Aonde Jesus chega tem que haver mudança. Glória a Deus! E a Bíblia diz que quando Zaqueu se encontra com o Senhor, Zaqueu agora muda. Aquele homem que roubava, cobrando impostos, mudou. Agora ele já diz para o Senhor que vai devolver a metade dos seus bens e vai dar 4 vezes mais àquelas pessoas que ele devolveu. Eita glória! Mudança de vida. Se nós quisermos ser abençoados por Deus, queridos, nós precisamos ter mudança de vida. Queridos, nós temos que ser diferentes. O apóstolo Paulo diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Como é que eu vou dizer que eu sirvo a Deus, mas eu saio da igreja, eu não posso ver uma garrafinha que eu vou beber? Como é que eu vou dizer que eu sirvo a Deus, mas o carnaval está chegando, eu já estou aqui pensando como é que eu vou para o carnaval? Como é que eu digo que eu sou servo de Deus, mas quando tem um forró, eu estou lá em casa e meu pé começa a coçar aí? Que mudança de vida é essa? É forte! Nos dias de hoje, querido, é comum nós vemos muitas pessoas na igreja. Tem veste de servo de Deus, conversa como
como servo de Deus, anda como servo de Deus, mas não serve a Deus. Aleluia, Deus. A Bíblia fala das 10 virgens. Todas as 10 eram virgens. Mas a Bíblia diz que tinha 5 prudentes e 5 loucas. Meu Deus. 5 que andavam ali padrão. Mas tinham 5 que andavam relaxadamente. Mas todas elas eram virgens. Eram 10. Precisamos ter cuidado, querido. Quantas portas largas estão por aí. Glória a Deus. Dizendo que é servo de Deus, dizendo que é pastor, dizendo que é obreira, dizendo que é isso e aquilo, querido, mas não. O seu testemunho não condiz. Meu Deus, é forte. E nós precisamos, queridos, ser diferentes. Glória a Deus. Não importa se lá na igreja tal está todo mundo andando assim. Eu quero andar do jeito que aqui está ensinando. Aleluia. Eu não tenho que fazer a vontade do homem, eu tenho que fazer a vontade de Deus. Glória a Deus. Porque, querido, quando nós somos obedientes a Deus, nós só temos a ganhar. A Bíblia diz que a vontade de Deus para mim e para a sua vida, ela é boa, perfeita e agradável. Se a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida é boa, perfeita e agradável, por que não obedecer ao Senhor? Por que não viver da maneira que Deus quer? Glória a Deus. Temos que entender que tudo que Deus quer, tudo que Deus faz para mim e para você é bom, perfeito e agradável. Glória a Deus. E já vou finalizar. Versículo de número 9 diz: E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eita glória. O Senhor Jesus disse para Zaqueu: Hoje veio salvação nessa casa. A bênção que Zaqueu precisava, queridos, era a salvação. Eita glória. Porque a Bíblia diz que Zaqueu era rico. Zaqueu tinha dinheiro. Zaqueu era um homem que tinha bens materiais arruntados. Zaqueu era um homem que não pedia dinheiro emprestado, pelo que nós entendemos da Bíblia. E a bênção que Zaqueu precisava era a salvação, era Jesus. E a pergunta nesta noite para mim e para você: qual é a bênção que você precisa? Jesus. Qual o milagre que você precisa de Deus? Céu. Às vezes nós nos limitamos, esquecemos que o Deus que nós servimos, Ele é Criador do céu e da terra. E tudo que existe foi feito por Ele e para Ele, e sem Ele nada do que foi feito seria feito. Nós servimos um Deus que Ele é mais sábio do que a sabedoria, porque Ele é dono da sabedoria. Nós servimos um Deus que Ele é mais poderoso do que o próprio poder, porque Ele é o poder. O Deus que nós servimos, Ele é mais poderoso do que o milagre que eu e você precisamos, porque Ele é dono do milagre. Glória a Deus. Ele é tudo que nós precisamos. Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de mim. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz que o tempo de Deus não é o meu, o seu tempo. A Bíblia diz em Isaías que os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos, porque os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos. Os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos, porque os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos. E daí? E daí? Oh, Deus bendito, aleluia. É que nem tudo que nós queremos é o que Deus quer. Nem tudo que nós pensamos é o que Deus quer para nós. Às vezes o jovem, a jovem quer casar, quer namorar, e começa a insistir, e não pergunta para Deus. Mas vai namorar, vai casar. Não perguntou para Deus se era o melhor que Deus tinha. Não perguntou para Deus se era o que Deus queria. Não perguntou para Deus se era aquele ou aquela que Deus tinha para ele ou ela. E depois volta chorando. Porque não espera a vontade de Deus. Não espera o querer de Deus. É comum
comum, querido, nós vemos hoje quantas pessoas estão sofrendo, quantas pessoas estão chorando porque tomaram decisões precipitadas, porque escolheram caminhos que não eram a vontade de Deus, e muitas sabiam que não era a vontade de Deus, mas não perguntou a Deus porque sabia que Deus ia dizer não. Precisamos ser obedientes a Deus, queridos. Muitas vezes nós sofremos, nós nos decepcionamos e muitas vezes a culpa é nossa mesmo. Às vezes a pessoa sabe que aquilo não é de Deus, mas vem perguntar a Deus, porque sabe que Deus vai dizer que não, mas ele vai, ela vai. É verdade. Deus fala que vai te dar um Fusca vermelho. Aí você vê um Fusca cor de abóbora. Não, Deus falou que é vermelho, mas cor de abóbora é parecido, eu vou pegar o cor de abóbora. Não! Com Deus não é assim. Deus não precisa de jeitinho para você ser abençoado. Deus tem o melhor para mim e para você. Glória! Nós não precisamos de outra coisa a não ser o Senhor. Glória a Deus! Deus quer o melhor para mim e para você. Talvez você está cansado, talvez a senhora está aí triste. Eu queria tanto que Deus tivesse feito aquilo, mas Deus ainda não fez. Talvez você ore pelo filho, o filho está nas drogas, talvez está preso. Talvez você ore pelo esposo, a esposa. Mas Deus está trabalhando. Deus não se esqueceu de você. Isaías, desde a antiguidade não se ouviu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele esperam. Glória a Deus! Deus está trabalhando. Deus está te vendo. E Deus está me vendo. Deus quer nos abençoar. Deus quer que nós sejamos prósperos. Deus quer que nós sejamos felizes na vida espiritual, ministerial, sentimental, familiar, profissional e material. E nós só precisamos ser obedientes ao Senhor. A bênção que Zaqueu precisava era a salvação. Zaqueu recebeu. Mas Zaqueu foi perseverante. Zaqueu desceu da figueira. Porque muita gente quer ser abençoado, quer receber de Deus, mas não quer descer do salto. Acha que é, acha que pode, acha que faz. Não, eu e você, sem Deus nós não somos nada, sem Deus não podemos nada, e sem Deus não fazemos nada. Mas se tivermos Jesus na nossa vida, nós podemos, nós fazemos, porque o Senhor é com nós. Quer ser abençoado? Precisamos ter perseverança. Quero que o milagre de Deus aconteça na sua vida. Se precisar, desça do salto. Se precisar, dê um passo atrás. Muita gente diz assim, eu não vou voltar atrás. Lembre-se quando vai lançar a pedra com estilingue, ou vai lançar a flecha. Você pega ela e põe lá atrás. Quando você está lá atrás, você solta e ela pega a velocidade e vai. Na vida do servo de Deus também é assim. Muitas vezes nós temos que dar um passo atrás, respirar, para dar 10 passos à frente. Glória a Deus! Obediência. Quer ser abençoado por Deus? Sejamos perseverantes. Precisar descer, vamos descer. Vamos ser obedientes. E vamos ter mudança de vida. Porque não adianta eu falar que sou servo, mas viver de qualquer maneira. Obediência, perseverança, humildade. Que a bênção vai chegar. Às vezes nós estamos achando que está demorando, mas não está demorando. Deus dá no tempo dele. O tempo de Deus não é o mesmo tempo e nem o seu. Que o Senhor continue nos abençoando. E eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Boa foi essa? Boa foi essa? Boa foi essa? Palavra. Quem está dentro desta noite, toda a revelação foi dentro da palavra nessa noite. Entendeu? Toda a revelação do culto todinho, ele aplicou todinho dentro da palavra. Entende? Então, quem ficou ligado